Sabe uma ideia bem poderosa da psicologia? É a de que, muitas vezes, o problema não é exatamente o que a gente sente, mas sim o que a gente sente sobre o que a gente sente. Pois é, a nossa relação com as nossas próprias emoções pode ser muito mais decisiva do que a emoção em si. E para deixar isso bem claro, nada melhor do que uma boa história. A que a gente vai ver agora, baseada nos estudos de casa do material que serviu de base para essa análise, é perfeita para ilustrar esse ponto. Olha só isso. É o mesmo evento. Um término de relacionamento, mas que leva a dois resultados completamente diferentes. O Felipe, ele aceita as emoções dele, entende que elas fazem parte do processo. Já o Eduardo, bom, ele julga o que está sentindo. E esse julgamento o leva para um caminho de isolamento, para comportamentos que só pioram a situação. A grande diferença não está no que aconteceu, mas na reação de cada um à própria emoção. Essa pergunta, gente, é a chave de tudo. É ela que abre a porta para a gente entender um conceito muito poderoso chamado regulação emocional. É basicamente o que separa a capacidade de atravessar uma dificuldade daquela tendência de ficar preso nela. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos definir o que acontece quando as nossas respostas emocionais, digamos, saem dos eixos. Esse é o termo clínico, né, desregulação emocional. Mas a ideia é simples. É quando os sentimentos parecem tomar conta de tudo, ficam avassaladores. A fonte descreve como aquela dificuldade de lidar com a intensidade do que se sente de um jeito que permita continuar funcionando no dia a dia. E a analogia que o material de origem traz é simplesmente perfeita. É como se a gente tivesse um termostato emocional que ficou descalibrado. Um termostato que funciona bem mantém a temperatura num nível ok, controlável. Mas um termostato quebrado, bom, aí ele pode nos levar a extremo. E são basicamente dois extremos. O sistema pode operar muito quente, sabe? E aí as emoções viram pânico, fúria, algo insuportável. Ou ele pode ir para o outro lado, o muito frio, que é quando a pessoa se sente dormente, desconectada, anestesiada. E claro, nenhum desses extremos ajuda a processar as emoções de um jeito saudável. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: o que controla esse termostato? A resposta, por incrível que pareça, está num tipo de manual de regras que cada um de nós carrega dentro de si. Os psicólogos chamam isso de esquema emocional. Pensa nisso como um manual de instruções não escrito que governa a nossa vida emocional. Ele foi sendo moldado, sabe, pelas nossas experiências, pela cultura, pela forma como a gente foi criado. E o mais impressionante sobre isso é que muitas dessas regras funcionam no piloto automático. A gente nem percebe que elas existem. Elas são ativadas assim, num piscar de olhos, sempre que uma emoção aparece. Por exemplo, uma pessoa pode ter aprendido lá atrás que sentir tristeza é uma falha de caráter. Aí, quando a tristeza bate, essa regra é ativada e gera vergonha, uma necessidade de esconder o sentimento, exatamente como a gente viu na história do Eduardo. Ou talvez essa pessoa funcione com a crença de que sentimentos negativos são, sei lá, permanentes e perigosos. Isso transforma uma emoção que seria passageira numa ameaça gigantesca, o que leva a tentativas desesperadas de sufocar o que você está sentindo. Essa regra é um clássico. Ela cria uma batalha interna sem fim. É um julgamento constante e uma tentativa de suprimir respostas que são, na verdade, supernaturais. É como tentar lutar contra a maré, sabe? É cansativo e, no fim das contas, não funciona. Vamos em frente. Agora que a gente entendeu a ideia das regras, vamos ver como elas criam dois caminhos bem diferentes depois que uma emoção surge. Olha que legal essa ilustração. Tudo começa com uma emoção, certo? Tipo tristeza depois de um problema. Imediatamente, o manual de regras pessoal é ativado. Se a pessoa segue pelo caminho A, com uma regra problemática do tipo tristeza é fraqueza, o resultado é evitação, isolamento, ficar remoendo aquilo. Agora, se a pessoa segue pelo caminho B, com uma regra mais útil como tristeza faz parte da vida, tudo bem sentir isso, o resultado é outro, aceitação, buscar apoio. Fica muito claro que é o manual de regras que decide para onde a gente vai. Ele pode criar um ciclo de sofrimento ou permitir que a emoção simplesmente siga seu curso natural. É isso, né? Um caminho te deixa paralisado, preso no mesmo lugar. O outro te ajuda a atravessar a situação. A meta nunca é deixar de sentir tristeza, mas sim aprender a pegar o caminho B com mais frequência. Isso nos leva à parte mais importante e mais animadora de tudo isso. Essas regras, elas não são definitivas. Elas não estão escritas em pedra. Elas podem sim ser reescritas.
O objetivo de uma regulação emocional saudável não é virar um robô, não é parar de sentir. É o contrário, é se tornar mais consciente de qual é o nosso manual de regras e começar a reescrever as partes que já não servem mais. É sobre aprender a sentir sem deixar que os sentimentos controlem tudo. O material de origem resume isso de um jeito muito bonito. As emoções, mesmo as mais difíceis, podem ser uma fonte de significado, de conexão, uma fonte de informação muito valiosa sobre o que a gente precisa e o que a gente valoriza na vida. Então, para a gente fechar, a pergunta mais valiosa que fica é essa: quais são as regras que estão guiando a nossa vida emocional? Identificar essas regras, olhar para elas de frente, é o primeiro grande passo para decidir se elas estão nos ajudando a atravessar os desafios da vida ou se estão nos mantendo presos neles.